Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Já está de pé? Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco hoje. Você está pronto para ouvir Deus falar? Então vamos. A palavra de hoje se encontra em Atos 10, do versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Essa palavra aqui é quando Pedro visita Cornélio. Assim que Pedro chegou lá, o Simão Pedro, né? Cornélio começou a se ajoelhar diante dos pés de Pedro e a adorar a Pedro. E ali Pedro falou para Cornélio: levanta-te daí, porque eu também sou homem. Pedro, ele estava ensinando que ele não era digno de adoração. O único digno de ser adorado era somente Deus que está no céu. E ali ele começou a falar das maravilhas do Senhor. Ele também começou a ensinar para aquele povo que logo chegou muitos amigos, parentes, íntimos de Cornélio. E todos queriam ouvir o que Pedro tinha para falar. E ali Pedro começou a ensinar, né, em Cesareia, sobre que Deus ele não faz a acepção de pessoas, que Jesus ele ensinou que independente se era judeu, se era grego, se era samaritano, que a gente não poderia fazer acepção de pessoas, que a gente não deveria chamar de imundo ou pessoa comum, não. Pedro estava seguindo o exemplo de Jesus e os conselhos que Jesus tinha ensinado quando ele andava com Jesus. E quando Jesus aqui já tinha, né, sido ressuscitado, já tinha ido para o Pai, Pedro, ele continuou fazendo a obra de Deus, porque Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, cuide do meu rebanho, cuide do meu povo. Então ali Pedro começou a ser um discípulo do Senhor. Ele já era, mas só que quando Jesus morreu, ele entendeu perfeitamente que ele deveria e tinha o dever de prosseguir, né, com a obra de Jesus. Porque Pedro, na hora que a coisa apertou, ele andava com Jesus, comia com Jesus, sentia Jesus ali. E na hora que Jesus precisou de Pedro, o que Pedro fez? Negou a Jesus por 3 vezes. Mas ainda Jesus teve a misericórdia, perdoou e falou para Pedro: tu me amas? Se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, ele continuou com o chamado dele, com o ministério dele. Então, por onde ele passava, as pessoas queriam adorar Pedro, achando que ele era Deus, e na verdade Pedro era um homem como eu e você. Então, mas ele foi obediente. Ele precisou passar por esse momento, né, que ele entendeu a burrada que ele tinha feito de ter negado a Jesus na hora que Jesus mais precisou, mas só que tinha que se cumprir, né, o que estava escrito. Tudo já estava escrito. O que Jesus tinha que passar por mim e por você. E ali, Pedro, ele deu um melhor ensinamento, que ele fala que Jesus falava isso, que não pode fazer acepção de pessoas. Quem somos nós para nós fazer acepção de pessoas? Quem é você para achar que você é maior que o seu outro irmão pequenininho? Quem somos nós? Nós não somos nada e nem ninguém. Se Jesus é o nosso pai, é o nosso amigo, ele não fez acepção de pessoas, quem é você para fazer? Quem sou eu? Então que nós possamos entender e aprender como Jesus ensinou. Jesus ensinou a Pedro, Pedro entendeu que todos são iguais perante ao Senhor. Não existe maior, menor, pequeno, não, todos são iguais. Então nós temos que ser simples como Jesus foi simples. Nós temos que amar todos como Jesus amou. Nós temos que fazer a obra assim como Jesus deixou para nós fazer. E Pedro ali, ele estava ensinando aquela gente que queria conhecer mais de Deus. E ele começou a dar muitos conselhos, né? E falou assim que é lícito ajuntar com os estrangeiros, porque
A palavra de Deus, ela tem que ser falada, ela tem que ser pregada, independente quem vai ouvir, quem queira ouvir ou não. Mas a nossa parte, como discípulos de Jesus, é pregar, é abrir a nossa boca e falar. Então Pedro ali, ele foi obediente. E ele ensinou ali, né? Ó o 37 que ele fala: esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram e pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos, bebemos juntamente com ele, e depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que é por Deus, e foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem e receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque o ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficassem com ele por alguns dias. Então ali ele seguiu, né? A palavra, ele seguiu com um chamado. Pedro, ele foi um discípulo fiel que enfrentou, e ele estava ali pregando o evangelho. Através dele pregar, as pessoas que estavam ali pôde sentir o Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e também estavam falando como foram batizados nas águas. Então Pedro, ele continuou a obra de Jesus. E nos dias de hoje, eu e você, será que nós temos continuado a obra de Jesus? A obra que ele chamou para mim fazer e para você fazer? Então comece lá de baixo. Comece pequeno, porque você não é nada, você não é ninguém para fazer acepção de pessoas. Nós estamos vivendo num tempo que ninguém se importa mais com ninguém. E não foi assim que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou para nós ser diferente e se importar com o próximo. Amar o próximo. E ali Pedro, ele ensinou, através da pregação dele, naquele dia muitas almas se renderam aos pés de Jesus, porque puderam sentir a presença do Espírito Santo envolvendo a vida deles ali. E grandes obras Pedro fez, né? Ele obedeceu o que o Senhor Jesus pediu para ele fazer. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas se você me ama. Então, você ama Jesus? Então, cumpre o teu chamado, abre a tua boca, não desfaz do pequenininho não coloca o pequenininho lá embaixo não, porque é esse pequenininho que Deus vai usar, que Deus pode levantar para abençoar a tua vida no amanhã. Então, nós temos que entender que nada nós podemos fazer e nós não somos nada, é somente o Pai que está no céu, amém? Que essa palavra de hoje venha arder em nossos corações e que nós venhamos se conscientizar que sem Jesus nós não somos nada. Amém? Então pega para você essa palavra de hoje e eu profetizo um dia de paz, de bênção, de vitória, de cura, de libertação e de salvação na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, por onde você passar. Que hoje nós iremos receber as bênçãos, a providência do Senhor em tudo e em todas as áreas. Que a paz de Jesus venha reinar nos nossos corações. E se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para nós meditar na palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar.